dos nomes de família, né? A sobrevivência dos nomes de família, né? Desde o século XVIII também que ele faz isso, né? Em diversos países. Este livro, eu vi a resenha, ainda não li, já encomendei, porque tenho, né, então, por que se esta abordagem é uma abordagem produtiva, por que não poderia eu estudar no Brasil o problema? Porque a conclusão dele, dita pela resenha, é muito negativa. Diz que não vai ter, nunca teve, na verdade, mobilidade social, não vai ter. É um negócio. Então eu tenho que, se eu quero discutir esse assunto, eu tenho que discutir essa tese que ele coloca e tenho que verificar o que acontece no Brasil. Se o Brasil é mais um caso explicado por ele, eu não posso pensar diferente. Ou seja, o que eu quero deixar claro é que se nós quisermos, se sempre quisermos estar produzindo ciência ou pensamento consistente, capaz de explicar convincentemente partes do mundo, e sempre restarão resquícios inexplicáveis que nos farão sempre avançar, e acredito que, por exemplo, essa disputa em teoria, o que é teoria e empirismo, eu particularmente acho que é absolutamente insolúvel, o que é ótimo, que faz todo mundo continuar pensando sobre ela, achando que vai resolver, ótimo. É assim que acontece. Todos os outros problemas eu acho insolúveis, mas todos os que eu penso também acho insolúveis. Tudo que eu estudo, eu acho todo insolúvel. Nem por isso, né? Nem por as cosmologias, eu gosto de ler sobre esses cosmólogos, etc. Tudo ficção, aquilo é insolúvel. Então, pensar como. Se você, a teoria do Big Bang, para mim, é uma ficção. É insolúvel. Como é que começou o mundo? É insolúvel. Como é que vai acabar o mundo? É insolúvel. Tudo isso o que é ótimo, né? Porque se fosse solucionado tudo, eu tenho um teorema sobre isso. Não haveria. Não, falando sério, não haveria diversificar um progresso social. O progresso social existe em função não da taxa de sabedoria, mas da taxa de ignorância que existe dentro da sociedade. Isso é uma seríssima, eu tenho teorema sobre isso, perdão, sobre a função positiva da ignorância. Então, é ótimo que grande parte dessas questões, nós tenhamos consciência das nossas limitações. As nossas limitações, inclusive são as nossas limitações não só intelectuais, nós somos capazes de mobilizar, mas uma coisa que não podemos mais ignorar é a contribuição da biologia genética, ao estudo das disciplinas sociais. É uma outra ameaça de imperialismo em relação às disciplinas sociais, né, que está sendo muito discutida e é muito interessante. É que nós temos limitações corpóreas de conhecimento. Há assuntos que nós não podemos conhecer porque nós não temos órgãos sensíveis materiais de investigar. Nós temos limitações, isso é um dado sobre o qual nós normalmente não refletimos, mas é um dado extremamente importante, sobre algumas questões que exigiriam certo tipo de capacidade física, um outro tipo de visão, né? Um outro tipo de audição, outro tipo de olfato, para poder resolver. Várias dessas questões, nós, humanos que convivemos com essas questões, usamos a imaginação. Nós usamos. A imaginação é uma faculdade, é um instrumento, não é um instrumento para fugir da ciência. É um instrumento para fugir da imobilidade. Fundamental. Portanto, a imaginação não é um atributo subalterno, secundário à atividade humana de pensar. Não é. É absolutamente indispensável. E, falando de novo no meu caso particular, quando tenho interesse por formular a teoria, digamos assim, da oligarquia, do sistema oligárquico, que acho que ele existe autonomamente, o sistema oligárquico não considero que seja uma democracia subdesenvolvida,
portanto, uma democracia em botão, mas é um sistema autônomo com, digamos, características e dinâmica própria, e, portanto, com crises também muito próprias desse sistema. Eu fiz isso e agora ando à cata, né, do que a história me diz, porque isso eu fiz em termos, digamos assim, processando, né, toda a informação histórica fragmentada, que de repente me veio à cabeça de pera lá, o que aconteceu na Inglaterra entre 1688 e 1832? Né? Só monarquia? Não foi. Né? E a partir de 32, a democracia? Não. Por um requisito mínimo, que é, por exemplo, direito de voto, as mulheres só conquistaram em 1924. Então, o que é isso antes? Há um buraco muito grande entre o absolutismo, sobre o qual nós temos teoria, e a democracia, sobre o qual nós temos teoria também. Então, em relação a esse pedaço, a esse enorme percurso histórico, ora se fala que a Inglaterra no século XVIII, Inglaterra no século XVIII, como assim? Voto censitário, nem votaram, enfim. Ou, não, porque o regime oligárquico, afinal, era oligarquia ou era democracia? As pessoas se referem sem compromisso com os conceitos que estão dizendo. Né? Mas há um buraco na teoria dos sistemas políticos no que respeita ao sistema oligárquico. Isso eu estou dizendo é uma hipótese, né? Formulei uma teoria sobre o sistema. Quero ver se ela me ajuda produtivamente a entender a nossa primeira república, chamada República Oligárquica. Né? Se me ajuda a entender no sentido de que o funcionamento dela, se ela é um caso do sistema oligárquico universal, porque eu tenho sobre o Japão, eu tenho indicações sobre a Inglaterra, de como funciona. Eu tenho vários trabalhos, estudos feitos sobre a democracia inglesa, que na verdade era sobre o sistema oligárquico inglês. Ele está chamando de democracia. Tudo bem. Mas com aqueles dados empíricos que ele fornece, eu posso interpretá-los dentro de um sistema conceitual distinto e igualmente consistente. Então, em relação a esse nosso trabalho, eu vou falar sobre política brasileira, que tomaria mais tempo ainda e não acho que seja no momento apropriado. A Angelina já mencionou aquilo que me parece uma agenda de discussão e de pesquisas suficiente. E o Marcelo trouxe aqui em carne viva e gripada, né? Os problemas de como você tenta refazer e organizar o que tem sido um esforço humano para entender o mundo em que vive. Parece simples, né? Nós só queremos entender o mundo em que vivemos. É difícil pra caramba. Nós não nos damos conta como o preconceito é fundamental para a gente levantar da cama de manhã. O preconceito, não é ciência não. Para sair de casa, nós temos uma série de opiniões sobre o mundo não provadas, não está nada provado, entende? É pura hipótese. Né? E tudo isso faz parte de nós estarmos no mundo. E alguém que se dedica, como o Marcelo e outros, o Christian, a investigar como foi a emergência, a geração e a evolução das propostas de entendimento e de esclarecimento, é também uma coisa importante e vital dentro da nossa disciplina, né? E dentro da nossa vida prática. A política estar no mundo, como o Marcelo mencionou, é estar no mundo. Né? E, bem, o que tenho a dizer nem como conselho, nem como nada, apenas como testemunho de um colega de vocês, é assim que eu trabalho. Eu não procuro saber antes o que eu vou fazer. Eu vou fazer teoria, se eu vou fazer empiria. Depois eu vejo, ou os outros veem. Né? Eu quero estudar grupos sociais, urbanos, movimentos violentos, e aí eu vou estudar os movimentos violentos e vou pensar o que eu puder pensar. Depois o Marcelo vai lá e o Christian diz, o que você está pensando? O Zé da Silva já pensou no século XIII. Então,
tudo bem, mas depois ninguém repetiu. Eu sou um excelente repetidor, pronto. Eu não me incomodo, e é isso talvez gostaria que vocês pensassem a respeito. Eu não me incomodo de ser um repetidor. O que eu gostaria de ser é um bom repetidor dos nossos maiores. Obrigado. Tá, então, aqui seguindo as instruções do nosso diretor. Não, tá tudo bem, mas eu achei as apresentações tão finais, assim. Alguém quer fazer algum comentário? Pergunta? Tá aberto. Tem, sim, tem um microfone aqui, ó. Se você fizer por obséquio. Essa folha inteira é uma pergunta? Não saiu hoje daqui. Professor Vanderlei, o senhor podia desenvolver um pouco a sua ideia da função positiva da ignorância? Veja, vou dar tentar. Deixa aqui. Você pode usar isso. Lógico. Se você tivesse, digamos uma pauta de preferência sua, você prefere A, se o cidadão Y preferir B, e o cidadão Y só prefere B, se o cidadão Z preferir C. A partir de uma coisa como essa, eu posso mostrar e mostro como ninguém faz nada na medida em que, a não ser que haja absoluta coincidência entre milhares de pessoas, o que uns esperam dos outros esperam de um. Se todos soubessem a transparente, a não ser que houvesse essa milagrosa coincidência, acabaria, se houvesse uma transferência total, a não ser num caso de absoluta coincidência de interesses, não haveria ação. Então, você age na suposição do que a agenda de preferência dos demais, de vários outros, assim todos os outros em relação, inclusive a você. Tá? E erra. E porque erra, surgem novidades, surgem questões novas, você tem que dar resposta às questões emergentes. Muito rudimentarmente, é isso, é mostrar como o conhecimento pleno, exceto se houvesse uma coincidência milagrosa entre todas as pautas de preferência, não, a sociedade paralisa. Tá? Por isso que Deus não existe. Por isso que Deus não existe. Mais uma prova. Que coisa mais ateística. Mais alguma questão, comentário? Peroração. Indagação. Peroração é boa. Bom, dou-lhe uma. Então o Adalberto está informando aqui que a água já voltou, encanamento da casa. Então, falando sério, a água os banheiros já devem estar funcionando. É que choveu, exatamente, a gente tem captação aqui no teto. Bom, gente, então, sem mais para o momento, eu vou encerrar essa sessão e chamar vocês. Nós vamos ter um intervalo até as 17 horas, desculpa, quando voltamos com a mesa 4. Obrigado.